O tema da mensagem dessa noite é destruindo a mentira pelo poder da verdade. Destruindo a mentira pelo poder da verdade. 1 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 7. O que era desde o princípio? O que os ouvidos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Agora precisamos que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, de maneira individualizada, onde cada um aqui vai entender a verdade do Evangelho. Mais uma vez eu te peço, que as fortalezas da mente sejam dissipadas pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. E que a prédica evangélica, a pregação da palavra, possa produzir o fruto da fé e da salvação e da libertação, para o qual será liberado agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos no auge da mentira. As notícias falsas se multiplicam. Aliás, nós não estamos no auge das notícias falsas. Nós estamos no tempo da pós-verdade. A verdade nem existe mais, segundo o entendimento de alguns. Como é que funciona esse negócio de pós-verdade? É onde a verdade toma contornos individuais. Você vai entender. Toma contornos individuais. É a minha verdade. Essa é a sua, mas eu tenho a minha. Então, é pós-verdade. É verdade individualizada. É a verdade individual, ela é minha verdade. Ou seja, se você ouve alguma coisa e crê naquela mentira, logo aquela mentira se torna verdade para você, ou seja, é a sua verdade. Independente dos fatos, se você assim pensa, na sua cabeça aquilo ali é verdade. Nesse tempo a gente vê isso muito. A pessoa estabelece uma mentira que ela tem como verdade na sua mente, e passa aquela mentira que ela acha que é uma verdade, dirigir os seus pensamentos e suas ações. O que nós estamos vendo hoje? O tempo da mentira. É o tempo da fake news, né? Notícia falsa. O tempo da pós-verdade. A pessoa, ela ouve um negócio e fala assim, não, eu creio nisso, é a minha verdade, essa é a sua. Deixa eu te falar um negócio, não existem duas verdades. Quem pode dizer amém para isso? Se existem duas verdades, uma é mentira, porque a outra é a verdade. Deu para entender? Fala para mim, é verdade, pastor. Essa é a nossa verdade. Então, como que... Outro dia teve uma jovem aqui da igreja que falou isso para mim. Falou, o pior problema que a gente está passando lá no curso é que o professor já começa a aula assim, entenda, cada um tem a sua verdade. Que história é essa? Você pode ter a sua opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. Os fatos não mudam. Então... Esse tempo de pós-verdade está gerando uma verdade que na verdade é uma mentira, que a pessoa toma como verdade e passa a viver em torno daquela mentira. Meu Deus, como isso tem afetado a vida das pessoas no nosso tempo. E a maior discussão é essa, o que foi postado, o que foi dito, o que foi falado. É verdade, é mentira, é verdade, é mentira. E a gente fica ansioso. E já tem gente que não está dormindo bem, porque está nervoso, porque o que é verdade, o que é mentira, e está todo mundo confuso. Pois então eu quero dizer para você nessa noite, que através da palavra de Deus nós queremos estabelecer a verdade.
Eu quero descansar na verdade. Eu quero me deitar e saber que eu creio naquilo que é a verdade. Eu não quero ficar crendo naquilo que um fala, que o outro fala, e que alguém diz, e que o outro diz, e que alguém postou, e que alguém repostou. Mas eu quero saber o que é a verdade. Pastor, verdade absoluta existe? Existe. Mas eu vi um cara na internet falar que não, o problema é seu. Você fica ouvindo coisa errada na internet. A verdade absoluta existe? É claro que existe. E é o assunto da epístola de João, que nós acabamos de ler agora. O apóstolo escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo para dar um choque de verdade na mentira. Chegou como um raio de luz de verdade no meio de um tempo de mentiras. O que são essas mentiras? Era uma coisa que era chamada de heresia. E deixa eu falar um negócio, heresia é ensino equivocado, ensino herético, ensino errado, que está fora do contexto bíblico, que não tem parte com a verdade. Como é que funciona isso? Heresia era a igreja do primeiro século, era campo fértil para heresia. Eu fico vendo alguns irmãos que falam, pastor, boa era a igreja do primeiro século. Você está enganado, filho. Como que a heresia entrou na igreja, no começo da igreja? O século I e o século II são campo fértil para a entrada de heresias, devido à falta de material doutrinário. Lembra comigo? Existia a Bíblia no século I? Não, a Bíblia veio existir no século III. Então não existia a Bíblia, não existia teologia bíblica, não existia Bíblia, não existia teologia bíblica, não existia a teologia do Novo Testamento. Grande parte do que era ensinado era tradição oral. Quando muito tinha uma carta que alguém escutava e ia falando para o outro, e quando tinha muita posse, uma cópia. Então muito da cultura era passada de maneira oral. E tem mais uma coisa, a cultura helênica, a cultura grega / romana, porque quando os gregos dominaram o mundo, eles dominaram não apenas militarmente, mas aqui, na cabeça. Então a cultura helênica se tornou muito comum, e Roma assume o governo do mundo, conhecido da época. Roma se torna o império dominante, mas ainda pensando de maneira grega. Então se tornou a cultura greco-romana, e essa cultura greco-romana era dualista. Ela acreditava em matéria e espírito, e esse pensamento grego começou a entrar misturado ao judaísmo na igreja. E começou um grande número de pessoas a acreditar numa coisa chamada gnosis ou gnosticismo. Pastor, o que seria isso? Isso é um tipo de pensamento, é uma linha de religião, se eu posso chamar assim, que eu acho que nem posso, onde a pessoa crê que tudo que é matéria é bom, é mal, é ruim, e que apenas as coisas do pensamento, da abstração do pensamento e espiritual são boas. Portanto, nada que é matéria é bom, nada que é matéria pode ter algo de bom. Portanto, esse tipo de pensamento que estava se difundindo dentro da igreja com força, não cria, por exemplo, na encarnação de Jesus. Se Jesus virou homem, virou matéria, se Deus virou matéria, virou homem, carne e osso, numa pessoa, essa pessoa não pode ser boa, porque a matéria não tem nada de bom. Olha só como é que o negócio começa a complicar. Olha a mentira, é fake news. Começou a fake news ser divulgada. Não pode, porque se tornou matéria, não pode ser bom. Eles não criam na encarnação de Jesus, eles não criam, portanto, na criação de Deus. Como pode um Deus bom e perfeito criar matéria, se matéria é ruim? Olha a coisa como é que está complicando. Olha como é que está. Se não crê na encarnação de Jesus, nem na criação de Deus, portanto, não se crê também na expiação do corpo de Jesus na cruz, pois ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O seu corpo, a sua morte na cruz é que expia o nosso pecado. Pois então, como pode alguém que de carne e osso ir para a cruz e isso ser algo bom? Segundo a gnose, isso não pode. Por quê? Porque somente as coisas do pensamento, somente o conhecimento pode ser bom. Nada que a matéria pode ser algo bom. Portanto, o que é matéria é ruim, e o que é pensamento e o que é espírito é bom. Para desfazer essa fake news, chamamos a checagem. Checagem. Já viu a checagem de fake news? Você já pegou uma postagem de internet bem embaixo? Checado.
Só que quem checa a gente não acredita muito, então não sei como é que está mais isso. Para desfazer essas fake news, o apóstolo João, ele escreve, como eu já chamei, esse raio de luz chamado Epístola de João, no capítulo 1. Ele traz aqui, tira aqui as dúvidas de quem anda inseguro com as mentiras, e ele no meio daquela mentirada, daquele negócio de gnoses e de pensamento, não é carne, carne não é pensamento, portanto Jesus não pode salvar. Ele escreve essa coisa preciosa onde ele diz: a verdade existe e eu vou provar agora. A verdade existe, existe verdade. Qual é a verdade? A verdade, João capítulo 17, versículo 17, Evangelho de João 17, diz assim, ó. Você vai ler comigo, João 17, lê comigo bem alto em nome de Jesus, vamos lá? Santifica-os aonde? Agora a segunda parte é mais importante, lê bem alto. A verdade existe? Sim. O que é a verdade? Céus e terra passarão, mas isso aqui não há de passar. Pastor, como é que eu vou saber que é verdade, que não é verdade? João capítulo 14, versículo 17. João 14, 17. O Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo é de onde, gente? Da verdade. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Portanto, o mundo não pode identificar o que é verdade e o que é mentira. Escute. Por isso que você não pode ter a tua verdade. Porque você não faz ideia do que você não está entendendo. Alguém te falou algo, você criou uma verdade na tua cabeça e está caminhando com aquilo. É melhor você acreditar nessa verdade. Ela é infalível, vou dizer já já. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês, igreja, vocês o conhecem, pois vive com ele e ele estará em vocês. Então, pastor, como é que funciona isso? Existe verdade, e ela se mostra na palavra de Deus, inerrante, infalível, eterna, e a voz do Espírito Santo, que te esclarece a palavra, te mostrando a verdade da salvação em Jesus Cristo. Deus tem a fonte de toda a verdade, você não precisa andar perdido. A palavra e o Espírito vão te apontar o caminho da verdade. Basta você entender e falar assim: eu vou crer no que diz a palavra, e o Espírito Santo vai te mostrar onde você está sendo enganado, onde você está andando baseado em mentiras, porque a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pastor, e quem é a verdade para que me liberte? João 14, 6. Aí essa você vai ter que ler comigo, porque foi a visão da nossa igreja por muito tempo, e ainda é até o aniversário da igreja. Vamos junto? Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Opa, respondeu Jesus: eu sou o caminho. A segunda coisa, ele é a... Quem pode dizer amém para isso? Amém. Pastor, mas é porque eu ouvi um cara que falou, uma pessoa que disse... Para. Espírito Santo e palavra, e Jesus. Jesus é a verdade. Ah, pastor, então o resto é tudo fake news, irmão. A verdade é Jesus. O apóstolo está dizendo aqui: eu vou explicar para vocês o que é a verdade. Estou apresentando verdades poderosas, libertadoras. Você não precisa mais andar enganado. Você não precisa mais andar nervoso, sem saber o teu destino, porque o teu destino está descrito na palavra, e ele foi conquistado na cruz por Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Ele começa no versículos 1 e 2. Lê comigo. De 1 de João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos e apalpamos com as nossas mãos, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna, porque estava com o Pai e nos foi manifestada. Primeira verdade:
a verdade da encarnação. Aquilo que era eterno penetrou o tempo e se manifestou aos homens. A palavra de Deus diz que ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. João 1,14 diz: aquele que é o Logos, aquele que é a palavra, tornou-se carne. Ele tornou-se o que mesmo? Tornou-se carne. Aquilo que é eterno, ele começa aqui dizendo o que era desde o princípio, eternidade. Aquilo que é eterno tornou-se carne. João capítulo 1 diz isso. O verbo se fez carne, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra que habitou entre nós pode dizer, você podia falar de uma maneira diferente, tabernaculou entre nós, andou nesse tabernáculo humano, andando na terra. Deus morou num corpo humano na terra, ele se fez homem no meio de nós. A prova desta verdade, afirma João, nós vimos, nós, plural, não foi uma pessoa, não é ideia da cabeça de uma pessoa. Pessoas viram o testemunho histórico da presença de Jesus. A história reconhece Jesus. O tempo é contado a partir de Jesus. Pensa comigo, nós estamos em 2022, descer. Por que descer? Depois de Cristo. A história reconhece Jesus. A encarnação histórica, o Cristo histórico, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, é reconhecido pela história. A verdade é que Jesus se fez homem. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Tocou a história. Até os dias da semana mudaram. A gente agora conta o dia da adoração como domingo. É o dia do Senhor, porque Jesus aparecia à igreja, ressuscitou no domingo e aparecia aos discípulos no domingo. Então a gente agora começa a contar o primeiro dia da semana no dia do Senhor, domingo. A história, ela declara, ela se rende, reconhece ao fato de que Jesus existiu. O sentido mais caro dos homens é usado aqui, audição, visão, tato. Ele falou, nós vimos, ouvimos, contemplamos, tocamos. Nós contemplamos, ele existe, ele entrou na história, tocou a história de maneira indelével. Não tem como você separar a vinda de Jesus da história da humanidade. Jesus veio a esse mundo, Deus se fez carne no ventre de Maria, nasceu nessa terra, cresceu, se tornou um homem e com cerca de 33 anos de idade, foi para a cruz no nosso lugar, morreu, foi enterrado. Botaram ele lá no túmulo, fecharam com uma pedra. Mas no terceiro dia, o túmulo ficou vazio, porque ele ressuscitou, aleluias, ele voltou à vida, porque a morte não podia deter o Senhor da vida. Pastor, como que a gente pode ter certeza disso? Lucas 24:39, escuta. Primeira fake news, eles diziam, não podia ser homem, é homem, se fez carne, habitou entre nós. Lucas 24:39, Jesus ressurreto. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. Um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheio que estava de alegria e de espanto, ele lhes perguntou. Perguntou o quê? Tem algo aqui para comer? Tão cheio de espanto. Vocês têm algo aqui para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Agnoses, não, era uma emanação, era um espírito. João diz, não, era um homem de carne e osso, porque nós vimos, nós ouvimos, contemplamos, tocamos, ele se fez carne e habitou entre nós. A sua expiação foi a expiação de um homem, morrendo para redimir os pecados da humanidade. O preço precisava ser pago, alguém precisava morrer, mas não podia ser qualquer um, tinha que ser um homem santo. Somente Deus poderia pagar o preço da nossa salvação. Portanto, Deus intervém na história, ele se torna homem na pessoa de Jesus,
de carne e osso, teve um corpo físico, morreu na cruz para nos salvar. E agora eu quero dizer uma coisa para você: você pode descansar nesta verdade. Os checadores já checaram. Está resolvido. Deus te amou tanto que se humilhou ao ponto de virar um homem nessa terra para te salvar. Você pode dormir tranquilo hoje, amém? Pastor, o que será do nosso país ano que vem? Não faço ideia, mas você está salvo, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Como é que vai ser, pastor? Não sei, não faço ideia. Só sei que foi assim. Mas ele veio a essa terra com um corpo de carne e osso, morreu para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Quem pode dizer amém por isso? Quem está feliz por isso? Segunda coisa, a proclamação da verdade se torna responsabilidade da igreja de Jesus. Nós temos a verdade, não podemos ficar calados. Olha o que diz o versículo 2 e 3. Vem comigo. A vida se manifestou a nós. Vimos. E dela, 1 de João capítulo 1, desculpa. 1 de João capítulo 1, versículos 2 e 3. A vida se manifestou a nós. A vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, peraí, que a gente precisa analisar isso aqui. A segunda verdade, a verdade é que algo maravilhoso aconteceu e que o anúncio dessa verdade não é exclusividade de um grupo de pessoas. A segunda verdade é fantástica. Por quê, pastor? Porque a gnose não cria nisso. O que esses produtores de fake news... Você não aguenta mais ouvir essa palavra, aguenta? A gente está com raiva dessa palavra. Vou parar de usar essa palavra, pronto, não vou falar mais isso não. Os produtores de notícias falsas? Tá bom. Os produtores de abobrinha? Melhorou, né? Eles não criam nisso. Eles criam que o entendimento, que a espiritualidade era apenas para os iluminados. Por isso que tem uns iluminados aí, querem mandar em tudo, viu? Os iluminados. Só eu fui tocado pela iluminação, da sabedoria. A gnose é para os iluminados, os que foram tocados pela luz. E o resto de nós são bárbaros, indoutos, condenados a uma vida sem luz. Agora nós que somos iluminados vamos continuar crescendo em conhecimento até nos tornarmos serizinhos de luz, brilhando como uma estrelinha no céu. O apóstolo João falou assim: nós temos a verdade e dela proclamamos. Ela não vai ficar presa com um grupo de gente, não. Essa palavra é para ser proclamada em todo o mundo, a todas as pessoas, porque todos podem ter um encontro com a verdade, que é Jesus. Que coisa maravilhosa. Os apóstolos afirmam: proclamem a todos e em todo lugar que se convertam a Jesus para a salvação. Portanto, essa verdade ela não é exclusividade de um grupinho, não. Essa verdade é para ser anunciada a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. A revelação da verdade foi dada a poucos para chegar a muitos. Ele chamou 12, começou a andar com aquela turma lá. Quando ele acabou tinha 120. Daqui a pouco, quando ele voltou, tinha 500. E na primeira pregação converteu 3.000. Na segunda, mais 5.000. Depois pararam de contar e falaram: grande multidão se unia. E chegou até a nós hoje. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, porque a gnose achava que o conhecimento tinha que ficar preso a poucos, mas o evangelho da salvação em Jesus, a verdade do Cristo ressurreto, é para ser pregado a todos, em todo lugar, em todo tempo, até a volta de Jesus. E nós vamos pregar essa palavra. Nós desfrutamos da honra, uma honra, nós desfrutamos da honra que foi dada aos apóstolos de Jesus, de proclamar a verdade da salvação pela graça, no Cristo ressurreto, por meio da fé. Nós recebemos essa honra de proclamar.
As palavras aqui usadas afirmam que é necessário proclamar, significa que é necessário ter um testemunho daquilo que aconteceu. O testemunho e o anúncio. Nós vimos e proclamamos. Essas duas ações, testemunho e proclamação, precisam de autoridade. O que os apóstolos estão dizendo assim, nós podemos falar, porque nós vimos, ouvimos, contemplamos, apalpamos. Nós tivemos um encontro com a verdade. E esse encontro com a verdade fez com que agora nós tenhamos a autoridade para poder proclamar essa verdade. Seu testemunho, ele ganha poder quando eu e você temos um encontro com Jesus. A vida transformada por Jesus. A sua vitória sobre os vícios que você tinha vão te dar autoridade para pregar. Você vai dizer assim, olha, eu tive um encontro com Jesus, o que mudou? Eu era um viciado em pornografia, eu era viciado em bebida, eu era viciado em não sei o quê, e isso tudo foi retirado da minha vida pelo poder do Espírito Santo, e eu estou cada dia andando com vitória com Jesus, e eu quero dizer para você que Ele pode fazer na tua vida também. E o cara vai falar, rapaz, esse cara teve um encontro com Jesus mesmo. Sim ou não? Amém? Olha, isso vai te dar autoridade. Se você nunca conseguiu vencer algo no poder do nome de Jesus, é porque você ainda não experimentou a autoridade do testemunho de Jesus. Você pode proclamar a verdade que liberta. Ser testemunha, na palavra original, você sabe, é martúrios. Significa mártir. Significa alguém que viveu aquilo ali, que dá a vida para aquilo ali, se for necessário. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, está dizendo. A autoridade da experiência de quem viveu. Não colheu informação com outros. Não está falando do que o outro te falou, mas você viveu aquilo ali, você teve um encontro com Jesus, você teve a sua vida transformada por Jesus, e agora, você que viu, ouviu, apalpou, esteve com Ele, você tem autoridade de dizer, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o Salvador, porque eu tive um encontro com Ele, e Ele transformou a minha vida. A igreja precisa da autoridade para pregar. A gente fica, não, porque a igreja? A igreja precisa de autoridade para pregar. Quando eu e você abrimos as nossas bocas, alguém tem que dizer assim, eu vi a vida desse cara, é transformado. Jesus existe, porque na vida dele algo aconteceu. Portanto, você vai dar o testemunho daquilo que não te contaram somente, mas daquilo que você viveu. Você teve um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus, amém? A sua vida foi alterada por isso? Não. Eu batizei um dia aí, mas nem lembro direito quando foi. Então você precisa ter a tua vida alterada, transformada. Quando Jacó teve um encontro com Jesus, pré-encarnado, uma teofania, eu ia falar cristofania, mas não vou abusar. Lutou, e Deus brincando com ele, né? Falou assim, tá, vou embora. Não vai, igual você brinca com criança. Tem uma hora que ele falou assim, agora eu estou indo mesmo, eu vou embora. Ele falou assim, não te largo, enquanto não me abençoares. Levou um negócio a sério, teve um encontro, reconheceu que algo espiritual estava acontecendo ali. Aí diz então que o anjo do Senhor olhou para ele e falou assim, então tá bom, como é que é o seu nome? Meu nome é Jacó, ladrão, usurpador. Eu falei, já não é mais, agora é príncipe de Deus, Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Opa, e para você crer nisso, segura aí, ó, deu um karatê nele, pá, aqui na junta. No outro dia de manhã, pessoal, Jacó, ele, que Jacó? Agora é Israel. E diz a Bíblia, nunca mais andou da mesma maneira. Seu andar foi alterado, sua vida foi transformada, e ele agora podia dar testemunho. Olha o que diz Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Continua comigo, você pode? Me ajuda? E serão... E até... Ande com Ele. A todo instante, ande com Jesus. Viva para Jesus. Manifeste o caráter de Jesus. E você vai ter uma proclamação poderosa no meio da tua casa, da tua família, dos teus vizinhos, no teu trabalho, porque as pessoas vão ver Jesus em você.
Ele diz assim: proclamamos, porque estivemos com ele. Porque nós colocamos as mãos nele. Porque nós tivemos um encontro com ele. Sabe quando você proclama sem autoridade? É quando você fala daquilo que você não viveu, que você não experimentou. Portanto, não é passagem, não é mensagem que foi passada para outro. Você teve um encontro, o Espírito Santo te levou à presença de Jesus. Agora você tem o entendimento de que Jesus é o Senhor, porque Ele transformou a sua vida. E se você entrou aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero te convidar hoje para você entregar a tua vida a Cristo e ver a obra transformadora que Jesus vai fazer na sua vida. Para que o seu testemunho possa salvar outros, para que o que Ele vai fazer na sua vida seja instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Quando você falar: ô fulano, e aí, tal, vamos tal coisa? Não vou mais não. Porque isso aí passou na minha vida, porque agora eu tive um encontro com Jesus. Vai ter poder. Esse será um testemunho de poder. Não de alguém que passou pela porta da igreja e sentou aí 20 anos. Não. De alguém que teve um encontro com Ele. Como Paulo no caminho de Damasco, que caiu do cavalo, levantou e a vida dele foi alterada para sempre. Mas vamos em frente. Terceira verdade. Esta verdade nos leva à comunhão. Versículos 3 e 4. Vem comigo. 3 e 4. Diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês o quê? Também tenham o quê? Comunhão conosco. Aí ele explica a comunhão. Ó. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos ler o 7 também, versículo 7. Olha bem o 7, o que diz? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, o que acontece com quem anda na luz como Ele está na luz? O que acontece? Temos comunhão o quê? Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o quê? Nos purifica de todo pecado. Observe que ele diz: temos comunhão uns com os outros e. Observe. Temos comunhão uns com os outros e. Significa que aquele que é salvo, que teve seus pecados purificados, vive na comunhão. Ah, eu não consigo viver em comunhão. Significa que você ainda não faz parte da comunhão dos salvos. Ainda está alguma coisa faltando aí que você precisa ajustar. A proclamação da verdade alcança a sua finalidade imediata e última, na alegria da comunhão do povo de Deus. Eu vou falar um negócio agora que você pode até assustar, mas é verdade. A proclamação gera salvação, mas o seu propósito é a comunhão. Você vai entender. O propósito primeiro da proclamação nem é a salvação, é a comunhão. Você deve estar pensando: pastor, o que esse pastor está arrumando agora, meu Deus? Você vai... A proclamação, ela até gera salvação, mas não tem como propósito salvação, é a comunhão. No sentido amplo de salvação, comunhão é salvação. Olha o que ele diz: que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o Filho. Portanto, a proclamação do Evangelho tem como finalidade reconciliar, gerar comunhão entre o homem e Deus. E isso resulta em comunhão entre o homem e o homem. Aqui eu falo humanidade. Quem entendeu diz amém. Ficou um conceito muito confuso? Eu acho que não, né? Ele diz aqui: com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz, primeiro, a comunhão era para ser comunhão conosco, comunidade. E com seu Pai e o seu Filho Jesus, vida eterna. Ser reconciliado com Deus pela graça de Jesus nos faz estar ligado à comunhão com o nosso próximo. Portanto, ele diz, em João capítulo 17, versículo 20, escuta, o negócio é mais sério do que a gente pensa. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Então era aquele pessoal do momento, mas Jesus estava orando pelos outros, por nós. Por aqueles que crerão em mim. Por meio do quê? Da proclamação, da mensagem deles. Por meio da mensagem deles.
para que, olha só, eu oro para aqueles que vão crer por causa da palavra, da mensagem deles. Aí o resultado da mensagem deles, para que, significa resultado. Está me acompanhando, amém? Para que aconteça o quê? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Meu Deus. Ele está falando, quando a gente entende a verdade de que Jesus é o Salvador, nós agora temos comunhão com o Pai e com o Filho. E automaticamente temos comunhão com a sua família. Porque fazemos agora, somos um com Deus, somos um em Cristo, e somos agora um na comunidade da família de Deus. Por isso que a visão nova da nossa igreja é uma família, conquistada na cruz, vivendo em amor. Por quê? Porque nós fomos incluídos na família de Deus. Como tu está em mim e eu em ti. Que também eles, olha bem, que eles também, o que, gente? Estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós proclamamos, entendemos a salvação em Cristo, nós imediatamente nos tornamos um na família cristã. E quando nós vivemos a comunhão, testemunhamos a salvação em Jesus Cristo. As pessoas dizem assim, existe um Deus, porque tem ali um povo que foi comprado pelo sangue do seu Filho. Quem faz parte desse povo aqui, amém? Dessa família cristã. Portanto, ele diz assim, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu nele, 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, igualmente me amaste. A proclamação da verdade, da palavra de Deus, precisa gerar comunhão. Então agora aqui, eu quero fazer algumas observações importantes. Fica ligado. Primeira, os cristãos da época estavam precisando ter cuidado com falsas doutrinas. Como assim, pastor? Surgiram pessoas que diziam que você não precisava dar atenção à igreja, dar atenção à comunidade, porque afinal de contas, tudo que é terreno, tudo que é humano, não tem valor, valor só no pensamento, na gnose, só nas coisas elevadas e altas. Pastor, graças a Deus isso passou. Quem falou isso para você? Continua mais vivo que nunca, e você precisa estar muito atento, meu irmão, tendo muito cuidado. Cuidado com o que você dá atenção hoje. Aquilo que você dá atenção ganha você, hein? Aquilo que você coloca o foco cresce. Se você começar a ouvir as pessoas erradas, você vai ter daqui a pouco atitudes erradas que podem complicar a tua vida. Portanto, nós precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos hoje, que damos atenção hoje. Existe um movimento herético. Não vou chamar de gnóstico, não, que seria demais, mas é herético. Existe um movimento herético no meio dos evangélicos, arrastando uma multidão de gente desavisada para fora do caminho da salvação, dizendo que você não precisa ter um encontro com a verdade e participar de uma comunidade cristã para ser salvo. Nós lemos agora, todo salvo precisa fazer parte do povo de Deus. Não tem como ser uma coisa sem ser a outra. Não tem como você ser um salvo sem desfrutar da comunidade. Não tem como você ser um com Deus sem ser um com seu irmão na comunidade cristã. A igreja é valorosa, porque tudo que a igreja liga na terra, liga no céu. Assim também como tristemente, tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Eu não preciso de igreja, eu creio em Jesus. Você está enganado, te falaram coisas que não são verdade. E cuidado, porque se você estiver desligado da igreja e passar dessa terra, você vai comprometer totalmente a sua eternidade num lugar distante de Deus. Quem está falando isso? A palavra. Isso é verdade? Nós lemos no começo que quem é a verdade? Ah, mas eu acho. Ô irmão, o que você acha é contigo. Se você quer arriscar a sua eternidade em achismos. Mas eu escutei um cara falando na internet, ele é até pastor. Nesse tempo que a gente está vivendo aí, você tem que ter cuidado, hein? Porque a verdade é que a comunidade criada por Jesus, conquistada por Jesus na cruz, eu e você não podemos ter uma suposta vida cristã fora da comunhão daqueles que estão na verdade do Evangelho.
Não existe evangelho sem comunidade. Você é incluído na família, no batismo, e é mantido na ceia. Quem aqui acha o culto de ceia diferente? Não tem um negócio? Quando você pega o elemento na mão, algo dentro de você não move? É Deus falando, você é parte dessa família. Você é parte dessa comunidade. Quando você pega, você diz assim, eu sou mantido. Então agora eu não preciso mais de igreja. O que você vai fazer? Vai encher a bacia lá na tua casa, vai deitar dentro. Eu me batizo em nome de Jesus, é isso? Como é que você vai fazer ceia? Vai pegar o biscoitinho, que agora é biscoito, não é mais pão. Antigamente Abel cortava o pãozinho ali, né, Abel? Agora o negócio já vem pronto. Você vai pegar o que? O biscoitinho vai comer? Eu como aqui em nome de Jesus. Aí quando você lê a Bíblia, quando vos reunirdes. Ih, me reuni sozinho. Uma reunião de eu comigo mesmo. A comunhão com Deus se expressa naturalmente nesse mundo com a comunhão com o próximo. Eu fui notando que foi baixando um silêncio na igreja. Atos capítulo 2, versículo 44. Atos 2, 44. Essa eu quero que você leia comigo bem alto, em nome de Jesus. Dá para ser? Vamos junto? Os que criam... Olha aí. Os que criam na verdade, faziam o que, gente? Mantinham-se unidos. A igreja nasce comunidade. O pessoal já nasce dizendo assim, nós formamos parte dessa família. A verdade do Evangelho é que a proclamação do Evangelho vai gerar em nós salvação. E esta salvação se expressa através da vida em comum, da vida em comunidade. 1 de João, capítulo 1, versículo 6, é o texto que nós lemos, diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Jesus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora escuta, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. É natural. Amar a igreja é natural, amar a adoração, o povo de Deus, amar o teu irmão, querer estar junto, é natural ao salvo. Aquele que tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, temos comunhão uns com os outros, e finalmente, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, mas eu vi uma dona falando na internet, ela falou que agora a igreja está muito corrompida, sabe? Que era melhor viver a vida sem igreja. Olha essa voz do inferno falando com você. Vigia, meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção em quem você ouve. A Bíblia diz que eu e você somos o povo de Deus, a igreja de Jesus. Quando Jesus voltar, Ele não vai vir buscar João nem Pedro. Desculpa, João e Pedro. Ele não vai vir buscar Zé, desculpa, Zé também. Ele vai vir buscar quem? A igreja. A noiva. Essa família santa, conquistada por Ele na cruz do Calvário. Terceira verdade. Jesus, a proclamação da verdade, gera em nós comunhão. Portanto, valorize a comunhão. Valorize o povo de Deus. Valorize sua igreja. Finalmente, termino, a alegria completa. Aleluia. Versículo 4, ele diz assim, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Você pode se alegrar com uma mentira, mas isso seria festejar no Titanic. Está cheio de gente se alegrando com a mentira, celebrando a mentira. O cara pega uma mentira, bota na cabeça e fala, isso vai me dar felicidade, eu vou ser feliz se eu viver essa mentira, que ele acha que é verdade, vai afundar. Mas ele diz, eu escrevo isso para que a alegria de vocês seja completa, para que você não esteja se alegrando numa festa, num navio que está afundando, que daqui a pouco vai para o fundo, e vai levar milhares, e vai fazer com que pessoas morram naquela festa. Eu e você vamos nos alegrar naquilo que é verdadeiro. Não adianta se alegrar com mentira, irmão, porque mentira tem perna curta, daqui a pouco ela vai se mostrar. Minha madrinha dizia para mim assim, olha, mentira é que nem água e azeite, não se misturam, mentira e verdade. Uma hora elas se separam uma da outra, e cuidado, porque se você crê na mentira de que Jesus
não é o Salvador, de que você não recebe salvação através dele, pela sua fé colocada nele, por uma ação do Espírito Santo, que ele veio a esse mundo em carne, morreu na cruz para te salvar, e que isso, quando reconhecido, faz de você parte da família de Deus. Cuidado, você pode estar se alegrando com uma mentira. Tudo isso aqui é a verdade, e quando eu celebro nisso aqui, a minha alegria é completa. Termino te explicando porque que é completa. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Termino te explicando porque que é completa. Porque essa alegria que eu acabei de citar agora, das verdades, das mentiras desse mundo, elas são provisórias. Uma hora vai passar. Ou Jesus vai voltar ou você vai para ele. E aí, filho, você vai desfrutar de um pouquinho de alegria nessa terra e a eternidade toda no lugar de tormento. Alegria passageira, provisória. Alegria que não se sustenta. Alegria de ir num lugar, ficar ali um tempo, depois chegar em casa e passar a noite toda rodando no travesseiro dizendo, eu não deveria estar ali. A alegria que não é a alegria de fazer algo que você sabe que está depondo contra você, contra a santidade de Deus, sabe que está entristecendo o coração de Deus, e você dizer, mas eu me alegrei com aquilo ali. Chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar, não está certo, por que eu estou metido nisso? Você sabe, tá? Você sabe. Alegria completa de falar, eu tenho Jesus como meu Salvador. E aconteça o que acontecer. Ainda que eu me deite hoje, não acorde amanhã de manhã com vida, eu sei para onde eu vou, porque a minha alegria é completa. É a alegria de andar com Jesus aqui nessa terra e a alegria de passar a eternidade com Ele no céu. Quem pode dar glória a Deus e aleluia por isso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Como é que está a tua vida? Você está andando em cima de mentira ou de verdade? Te apresentei verdades poderosas nessa noite. Toda fake news, vou eu de novo. Toda mentira foi desmascarada nessa noite. Pastor, quando o senhor falou, achei até que o senhor ia entrar na política, né? Não vou não, tem coisa mais importante. Jesus. Todo o resto é provisório. É só para esse tempo aqui, só para essa terra aqui. Mas o que eu acabei de falar para você é alegria por toda a eternidade. Ele diz, eu tenho dito essas coisas a vocês, eu tenho explicado para vocês essas verdades, para que a alegria de vocês seja completa. Completa. Para que você não tenha um tempinho de alegria aqui nessa terra e uma eternidade de tormento. Mas ao contrário, para que você possa desfrutar da alegria da salvação aqui nessa terra. Da alegria do entendimento de que Jesus é o Salvador. Que Ele veio sim em carne. Que Ele foi um homem histórico. Mas não apenas um homem, que Ele foi Deus, que se fez carne, que habitou aqui nessa terra. Foi para a cruz no nosso lugar. Sem merecer, hein? Todos nós merecemos aquela cruz, menos Ele. Mas Ele foi no nosso lugar. Para expiar o nosso pecado. Para garantir a nossa salvação. E agora quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, eu sou parte da comunidade dos salvos, eu posso ter a certeza da alegria completa, perfeita, eterna, no céu, através de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, pela vida da Alissa, do Pedro, a Alissa que hoje aniversaria. Continua, Deus, guardando a Alissa, Pai, estende tua mão sobre ela. Dá graça, Deus, a Alissa, Pai, em nome de Jesus, a cada dia. Como ela tem trilhado até aqui, Deus, os teus santos caminhos. Como ela, Deus, tem sido até hoje, Deus, obediente à tua palavra, uma mulher de Deus. Que ela continue assim todos os dias de sua vida, com a tua graça, a cercando, cuidando dela em tudo. Cada sonho da Alissa, Deus, seja realizado em ti. Se for melhor do Senhor, para a vida dela, possa se manifestar em nome de Jesus. Oramos pela vida do Pedro, que é aniversário amanhã. Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, Pai, nas lutas dele. Pai, certamente ele as tem. Que ele possa, junto com a sua família, vencer cada uma, em nome de Jesus. Eles que têm, Deus, se colocado na tua presença, Deus, para te servir, a despeito das dificuldades, em meio às dificuldades, mais guerreiros, te servindo, de coração, com alegria, com prontidão. Pai, em nome de Jesus, todos nós aqui agora concordamos com a tua bênção sobre a vida de Pedro. Deus, guarda a saúde dele, sua família, sua casa, seus bens, que o Senhor possa fazer prosperar em todo momento a vida do Pedro, Deus, e da sua família. Guarda o teu filho. Agora nós queremos orar, Deus, com esses irmãos que estão aqui à frente, que estão no banco também, e nesse momento entenderam que só Jesus é a verdade, o caminho, verdade e vida. Não há outro caminho.
Só existe o caminho de Jesus, que é Jesus. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é a verdadeira salvação. Jesus é a verdade absoluta. Toda autoridade e todo poder estão nas mãos de Jesus. Quando tudo isso passar, só restará a nossa salvação em Jesus. Estaremos contigo para sempre, porque fomos conquistados na cruz do Calvário, comprados pelo sangue precioso. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe que cada irmão meu está aqui na frente, irmã, está precisando, Senhor. Então, em nome de Jesus, entra com poder e glória, Pai. Age na vida dos teus filhos, dá graça naquilo que eles precisam, dá vitória, Pai. Que haja testemunho, Pai, em nome de Jesus, de vitória alcançada pela fé colocada aqui hoje em Jesus. Salvação de alma, Deus. Quem está entregando a vida a Cristo, sela agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a verdade se manifeste ao coração. Ajuda-nos, Deus, a dar ouvidos à Tua palavra, ao Teu Espírito. Guia-nos na verdade. Não permita que num tempo de mentiras nós possamos ser desviados do caminho pela mentira, mas pelo contrário, que a verdade da Tua palavra nos sustente e nos mantenha a todo momento. Cremos em Jesus, que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e que ressuscitou no terceiro dia, e que agora é salvador de todo aquele que coloca fé em Ti, nos incluindo na família de Deus, e vai voltar para nos buscar, e estaremos contigo para sempre. Essa é a verdade, nisso é que nós cremos, nisto esta igreja crê, é isto que esta igreja vai pregar sempre, porque nós cremos na pessoa bendita de Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos uma semana abençoada. Ser com cada um que chegou aqui, cada pessoa que está aqui na frente, colocando algo diante do Senhor. Ajuda os teus filhos, socorre os teus filhos. Nós cremos, Deus, no Deus que cuida do seu povo. O Senhor quer abençoar, e estamos aqui buscando, e sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Pois então, Pai, toma-nos em tuas mãos, abençoa. Assim nós oramos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.